E olha, os posicionamentos de Lula sobre a guerra na Ucrânia parecem não ter sido bem aceitos por Volodymyr Zelensky. Na chegada do líder ucraniano à região do G7, convidados, diversos chefes de Estado foram até Zelensky cumprimentá-lo, mas o presidente brasileiro continuou sentado em seu lugar. Além disso, ambos tinham uma suposta reunião bilateral marcada, mas, segundo Lula, o encontro não aconteceu porque o presidente da Ucrânia teria se atrasado. A agenda com os compromissos do petista, enviada a jornalistas pela manhã, mostra, contudo, que no horário da suposta reunião, o líder brasileiro tinha um compromisso com o primeiro-ministro do Vietnã e não com Zelensky. Por fim, Lula ficou de fora da lista de líderes citados nos agradecimentos de Zelensky. Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia postou um vídeo nomeando os líderes com quem se reuniu durante a viagem ao Japão para o G7. Pelo Twitter, João Amoedo, que apoiou o petista nas eleições, fez críticas ao climão causado pelo presidente brasileiro e afirmou que Lula envergonha o Brasil. Roberto Mota, começo com você. Mota, sua análise sobre tudo isso que aconteceu no final de semana no G7 e o encontro que não houve entre o presidente Lula e Volodymyr Zelensky. Mota. Existe uma certa controvérsia sobre qual seria a maior fonte de vergonha para o Brasil atualmente. Mas não há dúvida que a política exterior atual é uma forte concorrente. Trata-se de uma sequência de trapalhadas. É uma mistura do que parece ser uma infindável excursão turística pelo exterior, misturada com uma megalomania política incompatível com a estatura das ideias da esquerda brasileira e sua política externa. O Brasil se associa com anões e quer parecer gigante. O PT pediu aos céus que lhe mandassem o Mandela. Mas quem chegou foi Hugo Chávez. A comunidade internacional, aos poucos, está percebendo isso. O PT acha que nós ainda estamos em 1980, na época do Muro de Berlim. Mas o mundo está em 2023. Vocês sabem quem é o cara do momento? É Zelensky. Ele é bom de marketing. Ele é um líder guerreiro que está lutando por seu país. Ele fala inglês, talvez francês, ao contrário da maioria dos petistas, que só falam português e mesmo assim nem tão fluente. Zelensky já fez videoconferências com o Congresso americano, com o Parlamento britânico e com o Parlamento europeu. Zelensky já se encontrou com as maiores autoridades do mundo. E isso, o fato de Zelensky ser o cara, deve estar doendo muito, muito em algumas pessoas. Você, Dantas. Ô, Brown, você sabia que o Zelensky tem 1,70 m, né? E o Lula tem 1,68 m. Só que a estatura moral do Zelensky, ela é de 2,15 m, é de um jogador da NBA. E a do Lula, infelizmente, olha, é uma vergonha. Lula estava na mesma mesa de Zelensky, as câmeras todas mostraram, inclusive o Trudeau estava do lado dele, deixou o terno, foi lá cumprimentar o Zelensky. Bastava o Lula levantar, dar alguns passinhos e cumprimentar, fazer um gesto ao Zelensky. E aí poderia trocar algumas palavras, poderia simular ali aquilo que ele diz querer fazer, que é um acordo, buscar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. A guerra na Ucrânia é uma invasão russa, é bom que fique claro, é uma invasão bárbara. Ela já deixou milhares de mortos, crianças violadas, estupradas, mortas e várias outras sequestradas e entregues a famílias russas. É uma barbaridade sem fim, civilizatória. Aliás, a guerra na Ucrânia, ela tem um impacto civilizatório. Há algumas organizações civis ucranianas que já estão promovendo um movimento para que a Rússia seja expulsa do Conselho de Segurança da ONU. É claro que isso será praticamente impossível, mas eles estão manifestando algo que seria impossível anos atrás. Aliás, seria impossível considerar isso como um argumento
lógico. E estão lá pedindo a desnuclearização da Rússia e também a expulsão dela daquele que é o conselho que tem autonomia, tem poder e tem a capacidade de fazer o quê? De manter a paz. Essa é a função dos integrantes do Conselho de Segurança da ONU. Não podem permitir uma invasão bárbara como essa, mas está lá a Rússia protagonizando essa invasão. Lula está nu. Eu escrevi um artigo aqui, publiquei no site da Jovem Pan no dia 8 de abril, falando que o plano de paz de Lula era um plano pró-Rússia. Levou um tempo para outras figuras na imprensa começarem a entender. E olha que coisa boa, hoje o New York Times, o Financial Times, no fim de semana, publicaram reportagens dizendo a mesma coisa, que o Lula não tem a neutralidade necessária para intermediar qualquer acordo, que o Lula é aliado da Rússia, que o Lula é um facilitador dos planos de Putin. Não poderia ser mais categórica essa classificação. Zelensky fez o que a única coisa Beraldo, essa para quem está nos acompanhando só pelo rádio, vale a pena depois acessar o Panflix, o YouTube, para rever a cena. O Zelensky chega à sala ali onde estava reunida a cúpula do G7, é cumprimentado por vários chefes de Estado. Enquanto isso, daqui a pouco vai aparecer ali sentado, sem prestar muita atenção ao que está acontecendo ao redor, o presidente Lula, que continua ali agindo normalmente, mexendo nos papéis, escrevendo, sem nem sequer olhar para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Depois só troca um cumprimento de longe, aparentemente, né? Nem se sabe se era o Lula que estava falando com ele, mas essa imagem que é tão simbólica, Beraldo, que a gente está revendo agora, isso mancha a imagem do Brasil? Imagino que não passe batido, né? Pelos demais chefes de Estado, no mínimo deve ter colocado uma pulga atrás da orelha na diplomacia de outros países a respeito de qual é o posicionamento do Brasil, né? Pois é, não é que mancha a imagem, porque na verdade ali nós estávamos vendo se reunirem os 7 maiores presidentes do mundo hoje, que comandam o mundo, não só de hoje, mas já há mais de um século. E aí vai o Lula como aquela figura que vai para trazer um pouco de entretenimento numa reunião séria de trabalho, de pessoas sérias, que estão ali assessorados pela melhor diplomacia do mundo. O Lula fica com essa conversa fiada de que a guerra entre Rússia e Ucrânia deveria ser resolvida na mesa de bar, com 2 ou 3 rodadas de cerveja. E aí ele vai ao Japão, gastando dinheiro da população brasileira, para sugerir que haja uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Vejam vocês, o presidente do país que tem o MST invadindo propriedade privada, que tem o PCC, o Comando Vermelho, que a justiça solta o André do Rap e devolve helicópteros, lanchas e o patrimônio desse traficante. Esse é o presidente da República de uma nação que está no top 10 de homicídios no mundo. E aí se acha